Boa tarde, meninos. Tudo bem, oitavo ano? Vamos falar um pouquinho que eu prometi para vocês. Gente, vai demorar um pouquinho a gente terminar a Revolução Francesa. Vocês vão reparar que eu mandei para vocês um roteiro e é para vocês fazerem esse roteiro na medida do possível, tá? Na medida em que vocês forem vendo que dá para fazer, tá bom? Por que isso? Porque, assim, a Revolução Francesa é um tema muito extenso e eu não posso atropelar isso. Então, eu tô preferindo gravar esses vídeos aula a aula, tá? Então, vocês vão ver que no roteiro eu pedi para fazer as atividades do livro. Vocês podem ir fazendo e na medida do que vocês entenderem. O que vocês não derem conta ainda porque eu não expliquei, vocês só copiam o enunciado e deixam para responder depois que eu gravar a aula, beleza? Então, olha, eu fiquei na aula passada de falar com vocês um pouquinho sobre a Convenção Nacional. Antes, eu queria só voltar um pouquinho, e aí eu fiz um roteiro bem bonitinho hoje, porque é muita coisa, a gente se perde, né? Então, o que eu queria falar com vocês hoje? Basicamente, das fases da Revolução e sobre as medidas adotadas nesses primeiros momentos da Revolução Francesa. Então, olha, são 5 fases, né? A gente tem a Assembleia Nacional Constituinte, a Monarquia Constitucional, a Convenção Nacional, depois a gente tem o Diretório e, por último, o Consulado, tá? São 5 fases dentro desse processo revolucionário francês que tem início com os deputados ali reunidos na Assembleia que a gente chama de Estados Gerais, convocada, né, pelo rei. Eles se declaram a parte dessa Assembleia, no momento que nos outros vídeos eu já havia explicado para vocês os motivos, no momento em que eles se veem ali num impasse muito grande, eles se declaram a parte, prontos, né, e num processo de feitura de uma nova Constituição para a França. Enfim, a Assembleia Nacional Constituinte, ela toma uma série de medidas que vão tentar conter os ânimos na França. Eu já falei com vocês nas outras aulas que a França estava passando por um momento caótico. Intelectualmente, politicamente, economicamente, né? A França, boa parte do território francês era agrário, né? A economia francesa, boa parte dela era baseada na agricultura, e a França já vinha passando por um processo de secas e péssimas colheitas, de fome, doenças, né? E com todo esse cenário, explodem também as jaquerrias. O que são as jaquerrias? São as rebeliões camponesas, que explodem no âmbito rural na França, né? Que é mais um agravante, que, aliado a todo esse caos político, social, intelectual, econômico, né? Elas vêm, e também a participação francesa na Guerra de Independência norte-americana gera todo um cenário de violência muito grande. Então, uma das primeiras medidas, algumas das medidas, né, tomadas pelos deputados reunidos em Assembleia, no âmbito de conter os ânimos. Então, o que os deputados ali reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, eles vão tomar? O que eles vão fazer? Primeiro momento, né, eles vão abolir os privilégios feudais. Inclusive, um que era muito famoso à época, que era o da mão morta. O que era a mão morta? A mão morta era uma taxa feudal que era paga pelo servo, pelo pai que morria, para que ele pudesse continuar a usar a terra, né? O pai ou aquele que era responsável por um manso servil morria, então o servo que ficava precisava pagar uma taxa ao senhor feudal para que ele pudesse continuar usufruindo daquele manso servil. Essa taxa era chamada de mão morta. Então, os deputados ali da Assembleia, eles vão abolir esses privilégios feudais, né, esses impostos feudais que ainda existiam à época. Outra coisa, eles vão fazer uma constituição para o clero, chamada de Constituição Civil do Clero, e vão confiscar os bens da igreja. Aliado a isso, eles vão submeter o clero à nação, eles vão tornar o clero funcionários públicos, né, subordinados à nação. E isso é algo muito, muito interessante que acontece aí durante a primeira fase da Revolução Francesa, que tem também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Duas coisas importantes que acontecem durante essa primeira fase, né? A Constituição Civil do Clero, né? A abolição dos privilégios feudais, e a gente tem ali essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
né? Que vai trazer à tona os ideais revolucionários franceses. Liberdade, igualdade, fraternidade, direito à propriedade privada. Se vocês puxarem na mente, são bases do pensamento iluminista de vários filósofos e pensadores, né? Todo esse documento, ele é ali imbuído do ideal iluminista, né? Que a gente pode verificar, inclusive, no lema revolucionário da França. Enfim, então é importante vocês frisarem, porque a Declaração dos Direitos do Homem, ela ainda hoje, pleno século XXI, influencia movimentos por todo o mundo, tá? Alguns anos depois, 2 anos depois, em 1791, é finalizada a primeira Constituição francesa. Com ela, a gente entra na segunda fase, que é a fase de monarquia constitucional. E é interessante porque essa Constituição, que foi feita por esses deputados reunidos em assembleia, ela limita o poder do rei. Ela traz muito forte na sua letra a limitação do poder do rei. Limita o poder do rei e vai conceder um poder maior à própria Assembleia, né? Por isso que a gente fala de monarquia constitucional. Por quê? Porque o rei, ele não vai poder concentrar em si todos os poderes, ou seja, né, fazer o que der na telha, e a Assembleia vai ter agora a função, né, o poder de fazer leis, né, e de julgar leis, né, de aprovar leis, né, não julgar, de fazer e aprovar leis. Itens importantes que são verificados aí na primeira Constituição da França, né? Ou seja, o poder do rei vai ser limitado, o antigo regime, ele, de fato, acaba com esse fato, com essa primeira Constituição, justamente porque concede à Assembleia o poder de fazer leis, né? E o poder de aprovar leis, que antes eram atributos do rei, tá? Uma outra coisa que é interessante se verifica nessa Constituição é que ela mantém a subordinação do clero, ela mantém tudo aquilo que havia sido escrito lá na Constituição Civil do Clero, ela mantém, né, abolidos os privilégios da nobreza, os direitos da nobreza do clero, ela confisca, mantém confiscados os bens da igreja, né, os bens do clero. E isso também é outro fato muito importante, mas 2 fatos eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Primeiro deles, ela torna, ela traz ali o voto censitário, né? O que é o voto censitário? É o voto que é baseado na renda. A gente viu que essa bagunça toda aí, né? Ela teve uma presença muito forte, a gente pode verificou isso de forma muito intensa naquela questão naquele impasse gerado pela forma de votar ali na Assembleia dos Estados Gerais. Só que quem fez, né, os revolucionários que fizeram, os deputados que fizeram a Constituição da França, não estabelece o voto universal, o voto para todos. Ele estabelece o voto censitário, ou seja, baseado em uma determinada renda. Outro item presente também aqui na Constituição da França é a proibição dos sindicatos e greves. E por que eu quero chamar a atenção de vocês? Porque embora estivesse presente lá na Declaração dos Direitos do Homem, que todo cidadão nasce igual perante a lei e que todo cidadão tem direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade, à defesa da propriedade, da vida e da felicidade, né? Que eram ideais iluministas, isso não era de fato um desejo, isso era um desejo, mas não era desejável por quem direcionava todo esse processo no início. Porque lembrando, gente, que a sociedade francesa, ela era dividida em 3 estados. Primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro estado burguesia. Mas a própria burguesia continha subdivisões muito pungentes, né? A alta burguesia, que direcionou e manipulou a baixa burguesia, não queria que os direitos conquistados por eles fossem estendidos a essa ampla maioria da população. Por isso que eu falei que os desejos que estavam contidos na Declaração dos Direitos do Homem não foram, no início, desejáveis, né, à grande maioria da população, pela camada que comandou o processo revolucionário no seu início, tá? Então, são pontos que eu quero que vocês atentem
principalmente quando a gente fala e pensa um pouquinho e intelectualiza o que é o conceito de revolução em si, né? Porque quem entrou e tomou a Bastilha foram a baixa burguesia. E eles não tinham acesso a boa parte do pensamento iluminista que chegava até eles por excertos, né? Então, essa alta burguesia, ela manipulou a baixa burguesia, tá? Isso é muito interessante. Aí, por que eu tô chamando a atenção de vocês para isso? Porque essa divisão entre os membros do terceiro estado, ela permaneceu e ela acirrou-se com as fases da Revolução Francesa, chegando ao nível de membros do terceiro estado, membros da baixa burguesia, serem assassinados por a mando de membros da alta burguesia, né? Jacobinos como Marat, né? Sans-culottes como Marat, foram assassinados, né? Com isso aí, com o acirramento dessas disputas e dessa violência, tem início a Convenção Nacional. Lembrando, gente, uma coisa interessante também, eu quero que vocês não deixem de atentar, que a França passava por esses processos internos, né? O governo revolucionário, ele estava em constante luta contra revolucionários dentro do seu próprio território, mas estava enfrentando também coligações estrangeiras formadas por países que queriam depor esse governo revolucionário, tá? E nesse meio tempo de feitura, né, e proclamação da primeira Constituição, o rei foge novamente e ele vai ser preso e declarado como traidor, né, e julgado como traidor. Com isso, a fuga e prisão do rei e o assassinato de Marat, a gente tem aí a terceira fase da Revolução, que é a Convenção Nacional, tá? Essa primeira fase, segunda, a fase da Assembleia Nacional e da monarquia, ela tem um certo domínio dos girondinos, da alta burguesia, né, dos mais moderados. A fase da Convenção é uma fase de domínio dos jacobinos, dos mais radicais. Com os jacobinos, com o advento da Convenção, proclama-se a República, a França deixa de ser uma monarquia, passa a ser uma república, e aí a gente tem muito bem explicitado a divisão do terceiro estado, em girondinos, que são os membros da Gironda, defensores do voto censitário, da propriedade privada, né, a alta burguesia. Eles sentavam-se à direita no parlamento, né, fisicamente à direita ali no parlamento, a baixa burguesia, que eram os sans-culottes e os jacobinos, né, que defendiam uma reforma agrária, defendiam um voto universal, enfim, eles sentavam-se à esquerda, eram os mais radicais, e ali a gente tem os cordeliers também, né, porque os cordeliers e os jacobinos, eles tinham ideias bem, assim, afins, e por último, os sans-culottes. Os sans-culottes, eles sentavam-se no centro do parlamento, e eles eram muito fluidos, eles votavam ora com um, ora com o outro, de acordo com seus interesses, tá? Então, o que a gente tem verificado aí com o advento da Convenção? O governo, ele torna-se muito centralizado, ele intensifica seu controle sobre a população no geral, com a criação de alguns órgãos, como o Comitê de Salvação Pública, que era um órgão para criar mecanismos, né, enfim, de leis e afins, né, ferramentas, criar mecanismos para poder bem exercer o governo, e atrelado a ele, subordinado a ele, o Tribunal Revolucionário, né, que era um órgão responsável por encontrar dissidentes e inimigos políticos, julgar e executar, né? Então nós temos o Comitê de Salvação Pública, que na verdade organizava o governo em si, tomava uma série de medidas, inclusive medidas centralizadoras, né, muito intensas, e o Tribunal Revolucionário. Aliado a isso, o que o governo da Convenção ele vai fazer? Ele vai abolir a escravidão nas colônias francesas, ele vai congelar preços dos itens de primeira necessidade, que são, por exemplo, alimentos e aluguéis, né? Ele vai congelar, ele vai aumentar salários. E isso é muito interessante, por quê? Porque isso vai mexer com os interesses da alta burguesia. Então, olha só, ele cria órgãos repressores e cuja função é justamente exercer um controle muito intenso e ativo, que são
o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. Ele vai abolir a escravidão nas colônias francesas. Ele vai congelar preços de itens de primeira necessidade e aumentar salários, né? Ele vai pegar as terras dos nobres que haviam fugido ou para se juntar às coligações estrangeiras ou por qualquer outro motivo. Ele vai pegar essas terras, vai dividir com os camponeses, né? Ou vender a preços baixos ou mesmo doar aos camponeses, né? E ele vai também, uma outra coisa que eu coloquei aqui, ele vai instituir a escola primária, que hoje seria o fundamental, como pública e obrigatória de direito dos franceses, né? Que está lá também no pensamento iluminista. Isso, gente, aliado à violência. Ah, mas então quer dizer que foi bom? Não. Isso, todas essas medidas foram tomadas paralelo ao uso intenso de violência e da guilhotina, porque lembra que eu falei que o que era a guilhotina? A guilhotina era uma ferramenta visando uma demonstração pública de poder, e o uso dela foi muito intensificado durante esse período, que a gente chama de terror, né? Que é um período verificado dentro da Convenção Nacional, onde as principais características são assassinato, perseguição e um intenso uso da violência, né? Então, tudo isso, todas as medidas estão sendo tomadas ao passo que a violência e o assassinato de opositores do regime jacobino está acontecendo. O próprio Danton, que começou todo esse processo ao lado de Robespierre, ele foi julgado e guilhotinado por Robespierre, né? Isso fez com que os girondinos, eles dessem um golpe, eles se organizassem, né? Encontrassem adeptos para esse contragolpe, adeptos que estavam justamente insatisfeitos com toda essa caça às bruxas, né? Levada a cabo pelos jacobinos, né? E os girondinos deram um golpe, um contragolpe, chamado de golpe do termidor, né? Porque a convenção, ela dá à França um novo calendário, e o termidor é o mês que está relacionado ali, é o mês de julho. Então, em julho de 1794, se eu não me engano, exatamente, os girondinos, eles dão um golpe, o golpe do termidor, que põe fim à Convenção Nacional e retoma para si o poder na França, né? Isso dá fim à Convenção Nacional porque os girondinos no poder, eles matam, né? Eles condenam sem julgamento, eles executam sem julgamento Robespierre e todos ali os jacobinos envolvidos durante a Convenção e o período do terror, e dá início à quarta fase do processo revolucionário francês, que é a fase do diretório, tá bom? Próxima aula a gente vai ver isso daí, a gente vai falar sobre o diretório e a gente vai falar também sobre o consulado, né? O consulado que tem aí o governo de Napoleão Bonaparte, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima!